Olá, meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso devocional diário. Na última reflexão, nós falamos sobre o erro de se agir com precipitação e que isso pode, inclusive, te levar a perder muitas coisas, até mesmo a possibilidade de estar no reino de Deus. Hoje, veremos o outro lado da história, com uma atitude que pode fazer com que nós vençamos as nossas batalhas. Vamos ler Josué capítulo 8, versículo 15 ao 17. O texto diz: Josué, pois, e todo o Israel se houveram como feridos diante deles e fugiram pelo caminho do deserto. Pelo que todo o povo que estava na cidade foi convocado para os perseguir, e perseguiram Josué, e foram afastados da cidade. Nenhum só homem ficou em Ai, nem em Betel, que não saísse após os israelitas, e deixaram a cidade aberta e perseguiram Israel. Já dizia a terceira lei de Newton: toda ação gera uma reação oposta, às vezes em igual proporção, às vezes em maior proporção. E a ação de Josué e todo Israel, ao fingirem-se de feridos e fugirem, gerou a reação do rei de Ai. Ele convoca então todos os homens para perseguir Israel. E o verso 17 nos diz: nenhum só homem ficou em Ai, nem em Betel, que não saísse após os israelitas, e deixaram a cidade aberta. Agora faça uma breve reflexão. Se Israel estava ferido e fugindo, qual a razão de você colocar todos os homens da cidade para persegui-los? É uma atitude totalmente insensata do rei. E é aí que a gente pensa: quantas vezes, se tivéssemos parado para pensar, não teríamos agido dessa ou daquela forma? Se eu tivesse parado para pensar, não teria brigado com minha esposa. Se eu tivesse parado para pensar, não teria comprado tal coisa por impulso. Se eu tivesse parado para pensar, talvez não deixaria a casa ou a cidade vazia. Tantas coisas, tantas situações, tantos problemas poderiam ter sido evitados se a gente parasse para pensar. É evidente que Josué sabia que a ação dele, ao fingir-se de ferido e fugindo, chamaria a atenção do rei inimigo. Quando evidenciamos aos nossos inimigos as nossas fragilidades, ele vai usar isso para nos atacar. Claro, quando mostramos a ele as nossas vitórias, estamos também gerando neles mais ódio ainda. E eles pensam: como assim fulano conseguiu comprar tal coisa? Ou como assim ela conseguiu esse trabalho? Como? Ele está sendo muito abençoado? Não pode ser. Esse é o pensamento dos inimigos. A não ser que isso seja a estratégia específica, como a de Josué, para atrair o inimigo para uma armadilha, não faz sentido algum ficarmos mostrando às pessoas as nossas fraquezas, e nem tampouco as nossas forças ou mesmo as nossas conquistas. Lembre-se de não gerar reação em contrário nas pessoas. E neste caso, qual a melhor coisa a se fazer? Aprenda a se fingir de morto. Sim, isso mesmo. No reino animal, isso é muito comum. Quando várias espécies estão diante dos seus inimigos, a atitude literalmente é deitar no chão e fingir-se de morto, até que o inimigo desista e vá embora. Existe um outro ditado muito popular que diz: ninguém chuta cachorro morto. É preciso usar a nosso favor esses conceitos. Se ninguém sabe, ninguém tem inveja, ninguém te odeia, ninguém tenta te ferir. Agora, aprenda um conselho bíblico. Eclesiastes capítulo 3, versículo 7 diz: é tempo de calar e tempo de falar. A Bíblia mostra que há tempo para todas as coisas. Se você sabe que fulano tem inveja de você, para que falar das suas conquistas? Se você sabe que alguém não gosta de você, qual a razão de expor suas fraquezas diante dessa pessoa? Só para provocar? Atitudes desnecessárias como a do rei de Ai. E de novo, vale o conselho do devocional passado: não tome atitudes precipitadas. Em cada momento que agimos precipitadamente, como o rei, são nessas horas que deixamos a nossa cidade vazia, as nossas esposas desprotegidas, nossos filhos, nosso patrimônio, tudo desprotegido. Por quê? Porque fomos precipitados.
Ele perdeu a cidade e nós vamos perder o quê? Em cada situação, lembre-se, temos muito a perder. Mas para não cairmos no erro, precisamos investir em sabedoria e em temor do Eterno, tendo sempre, ao menos, 5 minutos para Deus. Shalom.